Meus irmãos, nós estamos dando continuidade nos estudos da carta de 1 João. E rapidamente, só para não perdermos o foco apenas, o foco principal de João aqui é falar sobre a pré-existência do Filho, a plena divindade de Cristo, como plenamente homem, plenamente Deus, o que os falsos mestres, o que os hereges ali negavam, dizendo que Jesus não tinha um corpo como o nosso, de carne e osso, porque a matéria era má, e Jesus, sendo bom, não podia ter encarnado num corpo mau. E isso estava infiltrando, e nós vimos na sequência que essas pessoas saíram do meio lá da igreja. Não eram invasores, eles estavam infiltrados ali como lobos no meio dos cristãos, estavam dissimulando, ensinando essas mentiras. E muitos crentes poderiam estar correndo o risco de serem enganados, porque nós precisamos estar sempre sendo reforçados na verdade. E nós falamos que se nós tivermos dúvida de quem é Jesus, nós iremos duvidar da Bíblia toda. Nós precisamos renovar a nossa fé, a nossa convicção de quem é Jesus, que Ele é o Filho de Deus, Ele é plenamente homem, plenamente Deus, Ele veio a esse mundo no corpo como o nosso, morreu pelos nossos pecados, deu a sua vida por nós voluntariamente e ressuscitou vencendo a morte. E essas pessoas negavam que Jesus tinha corpo, e qual que era a implicância, qual que era a consequência disso? Que não tem pecado. O corpo não tem importância, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, o que importa é a alma. Então vivam no pecado, e João vem combatendo isso, confessar pecados, quem diz estar em Cristo deve andar como ele andou, e por aí vai, nós estamos vendo essa sequência. Hoje nós estamos aqui no capítulo 3 da carta de 1 João, e vamos falar do verso 1 ao verso 10, se Deus assim permitir. 1 João capítulo 3, versos de 1 a 10. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, um contraste, como João vem fazendo alguns contrastes, luz e trevas, Deus e mundo, pecado e confissão, e João gosta muito desses contrastes bem fortes. E aqui ele vai fazer um contraste muito forte, que talvez nós precisamos, diante de Deus, ter essa convicção. Ele vai falar como se ele estivesse falando assim, vamos ver quem é seu pai, vamos ver de quem que você é filho, de Deus ou do diabo. É as expressões que João usa. E nós vamos ver que João não é daquele tipo que fala que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, que coisa bonita, todo mundo. João vai combater esse ensino. Toda a Bíblia combate isso, e João fala de forma bem enfática aqui, que nós vamos ver como que quem são os filhos de Deus e como esses filhos de Deus devem lutar contra o pecado, em busca da santidade. Então, João vai dar esse contraste aqui para nós. Vamos ler o texto primeiro. 1 João 3, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, também aquele que não ama a seu irmão. Meus irmãos, o texto aqui começa de João falando: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Queria pensar no começo
sobre essa verdade que quando eu fui estudar esse texto, já fiquei um tempo refletindo na minha vida com relação somente a essa expressão. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. O problema, meus irmãos, é quando nós nos acostumamos com o amor de Deus. Sabe, o problema é quando você fala do amor de Deus, isso não te causa mais impacto. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai. E passamos batido. João aqui está maravilhado, ele está falando, vede que grande amor. Ele está falando daquele amor que João expressa lá no Evangelho, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor imensurável, inexplicável, é um amor grande. João não está falando de um amor qualquer, ele está falando de um amor transformador, de um amor que nos transformou, que nós vamos ver no quê. Então João está maravilhado do amor de Deus. E eu fiquei pensando, qual foi a última vez que eu, Alexandre, fiquei maravilhado lá no meu íntimo pelo amor de Deus, expresso ali em Jesus, pela obra da cruz, pela manifestação do amor de Deus em Cristo através da cruz. João não está tratando de um amor de alguém distante apenas. João liga essas duas coisas, vede que grande amor, ele está maravilhado com esse amor, nos tem concedido o Pai. Esse grande amor não foi merecido por nós, não foi negociado, ele foi concedido. O grande amor de Deus não viu nada em nós que atraísse o seu amor. Não há nada em você, não há nada em mim que atraiu o amor de Deus. Esse amor de Deus foi derramado graciosamente, ele foi concedido. Ele não foi negociado, não foi pago, você merecia, então Deus teve que te amar. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Esse amor causa impacto na vida de João. Por mais que João já tenha falado sobre ele, por mais que João conhecesse a Cristo, João nunca parecia estar acostumado a falar do amor de Deus. Isso nós corremos um sério risco. E depois João fala que esse amor foi concedido e ele foi dado. Não foi negociado, foi graça de Deus por nós. Não há mérito em nós que atraiu o amor de Deus. E está falando que esse amor foi concedido ao ponto. Depois e antes disso ele fala, veja que grande amor nos tem concedido o Pai. Veja que João está falando de um relacionamento íntimo, de pai e filho. Ele não está falando, veja que grande amor nos tem concedido o Deus Criador do universo, soberano, embora ele seja de tudo isso. João traz essa grandeza para perto dele. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai. João está falando de um relacionamento. João desfruta desse relacionamento. E ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. E ele diz, um amor ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, talvez essas expressões aqui, elas já tenham caído no nosso costume, meus irmãos. Alguém fala assim, você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. E você e eu não nos regozijamos, não trememos mais diante dessa verdade, não nos maravilhamos diante disso, porque nós não éramos filhos de Deus. O que Paulo fala lá em Efésios? Nós éramos filhos da ira. Então, quando nós falamos, eu sou filho de Deus, quando eu acho que todo mundo é filho de Deus, ou quando eu acho que eu merecia ser filho de Deus, eu não sou maravilhado por isso. Quando você acha que você merecia o amor de Deus, você não é impactado pelo amor de Deus. Você não é impactado por aquilo que você merece. Por aquilo que você merece, você é impactado por você mesmo. Olha como eu mereço. Agora, quando você não merece, você é impactado por aquilo que você recebeu. Então, o primeiro senso que nós temos que ter é assim, eu não merecia esse grande amor de Deus. Eu não merecia. E esse amor, ele é transformador. Ele, ao ponto de nós sermos chamados, meus irmãos, filhos de Deus. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos inimigos de Deus. Nós nascemos contrários à palavra de Deus. E agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. E essa verdade é uma verdade que talvez as crianças estejam aprendendo lá na salinha. E nós aprendemos ela faz tanto tempo. E nós carregamos essa verdade e isso parece que não impacta mais as nossas vidas.
E eu fiquei perplexo diante disso, porque eu li isso aqui parece que escutando João falar. E eu fiquei falando, puxa vida, como eu preciso recuperar essa grandeza do amor de Deus, dada a nós, a mim, no caso, pensando no meu momento devocional, claro que não foi só a mim, mas foi concedido, foi dado, ao ponto de eu poder ser feito filho de Deus, chamado filho de Deus, um amor transformador. Abra lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João 1,12, é um texto conhecido. Talvez você pudesse falar ele sem abrir. Mas vamos folhear a palavra de Deus. João 1,12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos os quantos receberam pela fé que ele mesmo deu. Todos que foram alcançados pela graça, foi dado o poder de serem feitos, porque não eram. Feitos filhos de Deus. Quem? Todo mundo? Não, aos que creem no seu nome. Aos que creem no nome de Jesus Cristo, como Deus encarnado, como plenamente Deus, plenamente homem, o único e suficiente Salvador, foi dado o poder para você e eu cremos nisso. Isso nos faz filhos de Deus. O amor de Cristo não é somente de palavras. 1 João 4,9, na carta aí mesmo. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso se manifestou o amor de Deus por nós. Deus amou e deu o seu único Filho. E por causa do Filho unigênito, nós somos feitos filhos adotivos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Romanos 5, 8 e 9 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira, salvos por ele da ira. Não é que nós seremos filhos de Deus, meus irmãos. Todos os que creem são feitos filhos de Deus. Você agora tem um pai. Deus estende o seu amor ao seu Filho Jesus Cristo, e por meio de Jesus, todos os seus filhos adotivos, todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus, são feitos filhos de Deus, por adoção. E eu vejo agora, eu queria falar um pouquinho dessa graça da adoção, que está inserida nesse texto, que nós somos feitos filhos de Deus. Nós não éramos. Deus, além de nos justificar, nos adotou como seus filhos. Nós somos inseridos na sua família. Como filhos, agora nós pertencemos a um pai, a uma família. Nós não estamos soltos. A dádiva da justificação traz consigo a adoção. Todo aquele que Deus justificou, que Deus separou, que Deus perdoou, Deus também adotou. Não há ninguém que foi justificado e não foi adotado. E não há ninguém que foi adotado sem ser justificado. Adoção, justificação e adoção estão ligadas uma com a outra. Gálatas 4, de 4 a 7 diz isso. Os irmãos abram aí, por favor. Gálatas 4. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clamamos Abba Pai, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Meus irmãos, tenta imaginar essa cena. Claro que ela não reflete perfeitamente, que não tem como nós refletirmos perfeitamente, mas dá para a gente ter uma ideia. Pense se você fosse um assassino em série e você tivesse sido condenado à morte. Você está sentado no corredor da morte, esperando a execução, está culpado de todas as acusações, não há mais como recorrer. E em determinado dia, o guarda da prisão chega à sua cela e anuncia que você foi perdoado. Você não deve mais para o tribunal, você não vai enfrentar mais tribunal nenhum. Fala, você está livre, pode sair.
Numa linguagem nossa, isso seria justificação. Você não tem mais culpa diante do tribunal. Você pode ir. Mas então o guarda ainda fala assim, pera lá, você foi perdoado, você foi livre, você foi justificado diante da lei. Não vai embora não, o juiz quer adotar você para você morar com ele. Você agora vai viver, você vai sentar na mesa dele, você vai ser filho dele. Tem diferença? O cara falou assim, você está perdoado, pode ir embora. Agora, não, além de perdoado, ainda eu te adotei. O exemplo, claro que é pobre, meus irmãos. Porque nós não estávamos esperando a sentença de morte, nós já estávamos mortos. Mas isso fala um pouco, meus irmãos, que quando se trata de adoção, é mais ou menos isso que Deus fez por nós. Deus perdoou, esquecendo os nossos pecados, Ele nos vestiu com a perfeita justiça de Cristo, mas Ele então vem e nos adota, nos chama de filho. Aquele que era inimigo, condenado, foi liberto e agora é feito filho. Não para viver do jeito que quer, não para aprontar de novo, mas porque ele foi amado, ele foi inserido como filho de Deus. Pense se ele tivesse te perdoado, mas não tivesse te adotado. Você estaria livre, mas você não teria sido feito filho de Deus. Mas nós sabemos que Deus não faz isso. Todos aqueles que Deus justifica e perdoa, Ele também adota como filho. Isso é graça sobre graça. Paulo lá diz em Efésios 1,4, diz que Ele nos predestinou para a adoção antes da fundação do mundo. Isso já é graça de Deus, não foi como o Danilo foi hoje, plano B, não existe isso. Deus está executando o plano dele pré-determinado, e isso faz parte. Então, meus irmãos, a justificação, ela assegura o nosso relacionamento legal com Deus na função de juiz. Na justificação, Deus declara que nós somos justos em Cristo, nós não devemos mais, a conta foi paga. A adoção, que é, nesse caso, feitos filhos de Deus, assegura o nosso relacionamento familiar e íntimo com Deus. É muita graça, meus irmãos. Você e eu, além de não sermos mais culpados, nós agora somos chamados de filhos daquele que tinha o direito de nos punir. E isso, talvez, muitas vezes a gente fala disso da boca para fora e não mexe com a gente. Não transforma o nosso coração, a nossa mente, o nosso relacionamento. Sou filho de Deus e continua vivendo. Foi perdoado, não tem a dimensão do tamanho que a gente, da qual a nossa situação. Essas duas coisas andam juntas. Aqueles que Deus justifica, Ele adota. Grave isso. Quem não é justificado não é adotado. A adoção não pode ocorrer sem a justificação. E a justificação sempre resulta em adoção. Inseparáveis. Não tem ninguém que Deus perdoou, mas falou, não quero você como filho. E não tem ninguém que Deus chamou para si de filho que não tenha pagado o pecado dele. Mas, no caso ali do governador, só para nós vermos que o exemplo ele é pobre, o governador podia perdoar um assassino com uma simples assinatura à distância. Até com assinatura digital hoje, né? Sem conhecer, sem saber. Ele não precisava se envolver pessoalmente com o criminoso. Mas Jesus não fez isso. Jesus, para nos libertar da condenação eterna, Ele não falou assim, pode soltar lá. Ele teve que derramar a assinatura dele foi o sangue dele. Ele teve que derramar um sangue inocente e uma vida pura para pagar os nossos pecados. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Essa analogia falha, mas a realidade é que Deus não pode nos perdoar simplesmente falando. Deus criou o universo falando, mas para nos salvar Ele teve que dar a vida dele. De tão sério que era o pecado. Ele nos perdoou a um custo altíssimo, meus irmãos. E como que eu e você estamos vivendo diante de tão grande salvação? Como que você encara isso na sua vida? Como que eu encaro isso na minha vida? Vede que grande esse amor de Deus por nós, ao ponto de nós sermos, se você crê em Cristo, ser chamado filho de Deus, ter sido perdoado e adotado na família de Deus. E agora João vai começar falando a consequência disso. Se você e eu cremos nisso, isso não pode ficar indiferente para mim, para você. Nós não podemos olhar para essa verdade e continuar a vida do jeito que estávamos. Então João vai falar agora. Ele continua no verso 1. Porque nós somos feitos
filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, e ele fala, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele mesmo. Então, aqui nós vemos, meus irmãos, que como o mundo é incrédulo, é hostil a Deus, não conhece, nunca reconheceu a Jesus Cristo como Filho de Deus, você acha que ele vai reconhecer e vai valorizar, ou vai aplaudir o fato de nós sermos cristãos e falarmos que somos filhos de Deus? Se o mundo sempre negou isso, sempre foi hostil, sempre odiou o Salvador. O mundo não reconheceu a Cristo, então não vai reconhecer, não vai bater palmas para nós e falar que coisa linda. Eles não entendem isso. Essa é a razão. Porque não conheceu a Ele mesmo. E depois disso, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. Veja como João está enfatizando isso. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Aqui João está falando que nós já somos filhos de Deus, mas por causa do pecado ainda nós não experimentamos plenamente tudo que seremos no corpo glorificado, sem pecado, quando Jesus voltar. Não é que nós vamos ser mais filhos de Deus, é que nós vamos desfrutar a plenitude do que é ser filho de Deus. Porque hoje nós, embora já somos filhos de Deus, já experimentamos a paz, já temos a Cristo, isso vai ser visto plenamente quando Ele voltar, quando nós vermos Ele face a face, porque lá nós vamos ter um corpo transformado, não vamos ter mais o pecado, não vamos estar mais limitados em conhecimento, e vamos poder adorá-lo de forma mais plena. Então nós desfrutaremos de mais, seremos mais semelhantes a Ele, claro que nunca divinos, nós nunca vamos ser divinos mesmo, sempre criaturas, mas semelhantes num corpo glorificado, sem pecado. Nós vamos conseguir adorá-lo e desfrutar dessa comunhão muito mais intensamente, incomparavelmente, do que conseguimos agora. Então, ele disse no verso 3, diante dessa verdade, qual que é a reação? E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Se purifica quem tem nele tem essa esperança. Aqui está falando, meus irmãos, se você é filho de Deus, se você entende, se você foi um alvo desse grande amor de Deus, a primeiro sinal, primeira evidência na vida de um cristão é a busca pela santidade. Se você tem a Cristo como esperança, tem que haver transformação na sua vida. E não é transformação externa. O externo é o último estágio, começa lá no coração. Na mente transformada, no coração regenerado, e começa a um desejo de ser santo e puro por causa dele, como ele é. Então, nós vemos que a santificação é o lado visível da justificação. Todo aquele que foi perdoado, adotado como Deus, por Deus, como filho de Deus, a vida dele começa a ter uma transformação na luta contra o pecado, na busca pela santificação, no texto que foi lido aqui de Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor, sede santo como eu sou santo. A vontade de Deus é a nossa santificação. O Tessalonicenses fala isso, Paulo fala lá. Então, se nós entendemos que se nós somos um alvo do amor de Deus, se entendemos que fomos feitos filhos de Deus, perdoados, adotados, tem que haver essa busca pela santidade, através de uma dependência do Senhor, através da leitura da palavra de Deus, na dependência do Senhor. Não é você e eu agora, deixa comigo que eu vou ser santo. É nós cada dia mais relacionarmos com Cristo, buscarmos a Ele através da palavra, na oração, numa vida de dependência, como vimos no estudo passado, permanecendo nele por causa do Espírito Santo. E o Espírito nos enchendo do Espírito, que nesse processo nós vamos sendo santificados. O Espírito Santo é o dínamos, é o poder que habita em nós para nos capacitar e operar essa santificação que nós devemos buscar diante de Deus. Então, a santificação, ela é o primeiro resultado aqui. Os irmãos abrem lá em 2 Coríntios 7:1, só para nós lermos esse texto. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, no temor do Senhor. Então, aqui, João se refere à santificação, àquele processo diário.
no qual, pela graça de Deus e na força do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, o crente vai mortificando os desejos pecaminosos e as tentações, revestindo-se mais e mais de Cristo. Quanto mais de Cristo eu e você tivermos, mais santificados nós seremos. Então, diz que purificar significa limpar da sujeira moral através da confissão. Como que nós podemos nos limpar? Como que nós podemos estar livres da culpa do pecado, da sujeira do pecado? Através da confissão. 1 João mesmo 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. Nós temos que recorrer a Ele em confissão e confessar os nossos pecados e pedir que Ele, mediante o Espírito Santo, traga essa capacidade de nós nos arrependermos. Então, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que o primeiro sintoma daquele que entende do grande amor de Deus, daquele que foi feito Filho de Deus, é a santidade. E eu pergunto, como que está isso na sua vida? Como que está a busca pela santidade na sua vida? Nos pensamentos, no falar, no relacionar na sua casa primeiro, na igreja, no praticar esporte, como você está, na forma como que você pensa. Você está glorificando a Deus, você está cada dia mais se parecendo com Cristo, na forma como você relaciona, veste, casa, cria filhos. A santidade, ela abrange todo o nosso ser. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,20, para nós surgirmos da impureza, para glorificarmos a Deus com o nosso corpo. Nós devemos expressar essa santidade em todo o nosso viver. Depois, João começa aqui no verso 4, falar agora de um assunto. Primeiro ele fala assim da pureza, da necessidade de nós termos, ele fala da base que é o amor de Deus, ele fala da base que é a adoção, que nós somos feitos filhos de Deus, ele fala que nós devemos buscar a santificação, a pureza, porque nós temos nele a esperança, ele é a nossa esperança, ele é puro, Deus é santo, Deus é puro, isso é o maior motivador, é o maior incentivo e o que nos atrai para ele. E eu estava estudando um livro, o autor falou uma coisa que me impactou muito. Ele falou assim, toda vez que Deus quer transformar algo em nós, Ele nos atrai para Ele primeiro. É no relacionamento seu com Ele, meu com Ele, diário, de cultivo da palavra de Deus, próximo dEle que Ele vai trabalhar. Não tente resolver as coisas à parte do seu relacionamento com Cristo. Deus nos atrai para Ele. E nessa atração que Ele nos faz, Ele começa a trabalhar o caráter dEle em nós. Então, aqui está falando, no verso 4, fala da natureza do pecado e a luta contra o pecado. Dos versos 5 ao 10, aqui, meus irmãos, nós vamos ver que o verbo pecar aparece 10 vezes. E hoje isso tem sumido da maioria dos sermões. Pecado tem. É deslize, é falha, é temperamento, é tudo menos pecado. E aqui João trata do que é pecado. Ele dá a definição de pecado, que é muito importante. Verso 4 ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Para os gregos, falar que pecar é errar o alvo. Errar o alvo, meus irmãos? Eu queria acertar no 10, acertei no 9. Não representa o que é o pecado. Pecado é deslize, não é deslize. Pecado é uma falha, não é falha. Pecado é uma rebeldia contra a lei de Deus. O que João fala? O pecado, quem pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Deus estipulou uma ordem. E o que o homem fez e a mulher fizeram lá no Jardim do Éden? Eu não quero, eu vou fazer isso. Errou o alvo? Não. Rebeldia. Toda vez que nós pecamos, nós estamos demonstrando rebeldia. Deus estipulou um padrão e eu falo assim, não, o meu jeito é melhor. O que eu acho é melhor. A minha forma é melhor. Isso não é deslize, isso não é temperamento, isso não é fraqueza, isso é pecado, meus irmãos. Toda vez que nós pecamos, nós estamos transgredindo a ordem de Deus, a palavra de Deus. Então, João que está falando que define pecado como transgressão da lei, quebrar a lei de Deus, se opor à ordem de Deus e querer fazer o que está no seu próprio coração. Faça o que está no seu coração, se é quebrar a lei de Deus. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Guarde isso, porque às vezes nós tratamos o pecado como uma coisa bem fraquinha.
Queremos minimizar o efeito dele, o que ele é. Mas não tem como. É uma afronta contra a vontade de Deus. John Stott diz que é uma rebelião ativa contra a vontade de Deus. Rebelião ativa. Você e eu, quando pecamos, estamos nos rebelando contra a ordem de Deus. Nós temos a palavra de Deus e falamos assim, não, mas eu vou fazer o contrário. Isso não é deslize. Isso é fruto de um coração ainda ou que não foi regenerado ainda, e mesmo nós que fomos alcançados pela graça ainda lutamos. E toda vez que nós caímos, observe, nós nos rebelamos. Nós somos pelo que nós achamos melhor. E João estava falando isso focado no perigo que os cristãos lá estavam tendo. Na sequência, então, João fala que Jesus se manifestou para quê? Verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Como que nós vamos praticar o pecado, viver na prática do pecado, se o verso 5 fala assim, sabeis também que ele se manifestou, quando João Batista fala lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nós vemos, no todo o estudo de João combatendo sobre o pecado, confissão de pecado. E quem diz que faz uma coisa e faz outra está pecando. E agora ele está falando, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, porque nele não existe pecado. Deus é plenamente santo. Tirar os pecados não é somente o pagamento da culpa, mas também tirar o poder do pecado da vida do cristão. Romanos 6, de 11 e 12 fala, nós ainda estamos sujeitos a pecar. O pecado só vai ser erradicado de nós quando Cristo voltar. Mas nós não estamos mais sob o poder do pecado se nós somos feitos filhos de Deus. Nós podemos, diante da graça de Deus, falar assim, dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Então, nós não podemos nos fazer de vítimas. Não tem como, eu tive que pecar. Não teve que pecar, nós pecamos. Ninguém peca por obrigação. Nós pecamos porque nós acreditamos na mentira do pecado. Não se coloque como vítimas. Eu pequei porque não tinha jeito. Tinha jeito de não pecar. Se você é um cristão, tinha jeito. Não de viver sem pecado a vida inteira. A impecabilidade não é bíblica. Mas de você viver na prática do pecado, toda vez, não tinha jeito, não tinha jeito. É um sinal de que é uma evidência de que o coração talvez não foi regenerado. E é o que nós vamos tentar mostrar aqui. Hendricks, ele diz assim, o Filho de Deus, portanto, não pode continuar a pecar. E o descrente que se entrega ao pecado não pode ser um filho de Deus. Muitas pessoas podem se dizer filhos de Deus. Se você perguntar, você é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus. Mas o critério está aqui. Como você encara o pecado? Como você encara a palavra de Deus, a lei de Deus, com temor, com reverência? Você foi alvo desse grande amor de Deus? Você crê em Jesus Cristo? E no verso 5 ele diz, ele se manifestou porque não há pecado. E no verso 6 ele diz, todo aquele que permanece nele, nós já falamos várias vezes como João gosta dessa expressão, permanecer, tanto na primeira carta como lá no Evangelho, capítulo 15. Ele fala aqui no verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, ou seja, não creu nele, não foi alvo da graça e nem o conheceu. O que o João está falando aqui? Essa é uma consequência lógica. O João está aplicando um teste moral aqui, novamente. O João já tinha falado que quem está em Cristo deve andar como ele andou. Se você diz que você crê em Cristo, a sua vida vai testemunhar disso. Se você está cada dia mais andando de acordo com a vontade de Deus, não apenas externamente, com hábitos, mas com o coração cada dia mais temente e crente na palavra de Deus e no próprio Cristo. E aqui ele está falando, todo aquele que permanece nele, todo aquele que está em Cristo, que tem o Espírito Santo, não vive pecando. O que é viver pecando? É você fazer do pecado um estilo de vida. Você não se incomoda mais com o pecado. Você vive dando desculpa para o seu pecado. Todo mundo peca, não teve jeito, e você vai procrastinando, empurrando, não confessa, não abandona, não arrepende, e vai colecionando pecados na sua vida. O que tem fazer isso? O que tem pensar naquilo? E você vai, todas as formas de afronta a lei de Deus, a santidade de Deus. Você vai vivendo no pecado. Você faz do pecado um estilo de vida. Depois você fala que é filho de Deus? É isso que João está falando, é incompatível. A nova natureza de Cristo em nós é incompatível com a velha natureza.
que se alegra no pecado. Nós podemos, infelizmente, ainda cair em pecado. Mas viver na prática do pecado, não tem como. João Gil fala assim: como o galho na videira, derivando dele toda a luz, vida, graça, santidade, sabedoria, força, paz e alegria e conforto. É assim que é o cristão que permanece em Cristo. Ele vai tendo paz, alegria, ele vai frutificando, ele vai tendo vitória sobre o pecado. Quando ele pega, o que 1 João fala? Se confessarmos nossos pecados. Beleza, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim, ó, eu escrevo isso para que não pequeis. Beleza? Mas se pecar, João está falando assim, ó, a nossa vontade tem que ser não pecar. Não fica com a carta na manga, todo mundo pega. João está escrevendo para não pecar. Aí ele fala, se pecar, porém, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então você confessa. Mas não fica colecionando pecado. Não fica aquele que nem no livro do Jerry Breeze, né? Pecados intocados. Não fica querendo, toca no seu pecado diante de Deus. Fala, Senhor, meu pecado tem nome. É ira, é glutonaria, é inveja, é ciúme, é pensamentos impuros, é pornografia, seja lá o que for. Todas as formas de pecado. Dê nome ao seu pecado quando você for orar diante de Deus. Isso é muito mais impactante. Falar, Senhor, desculpa porque aquela hora eu perdi a cabeça. Não, Senhor, eu quis ferir o irmão, eu falei mal. Começa a falar. Porque já teve irmão que falou assim, nós não gostamos de falar o nome do pecado que nós gostamos de praticar. Muitas vezes a gente fica falando no geral, mas quando você fala, Senhor, o meu pecado é esse aqui, ó, Senhor. Eu sou um cara irado, eu sou um cara revoltado, eu sou um cara que ama a pornografia, eu sou uma pessoa que ama a indecência, a sensualidade. Senhor, tira isso de mim, me perdoa. Você começa a dar nome para os seus pecados. Então, diz aqui que todo que vive pecando, todo que permanece nele, veja, para nós não vivermos pecando, meus irmãos, não tem técnica, não tem passos, não tem força própria fora de Cristo, é todo que permanece nele. Fora de Cristo, nós vamos viver no pecado. Por isso que João dá ênfase, todo que permanece nele não vive pecando, porque é incompatível você estar em Cristo e gostar do pecado. E depois ele fala, e todo aquele que vive pecando é porque não creu, é porque não viu. Não conheceu. Aí João fala no verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. João está falando, aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que pratica a santidade, aquele que ama as coisas do Senhor, é porque o Senhor fez isso nele. Então, ele está falando, aquele que faz isso é porque ele foi justificado, é porque ele foi feito nova criatura, é porque ele está se parecendo com o seu pai. É tal pai, tal filho. Você está praticando coisas que Deus é. Então ele fala aqui no verso 8, aquele que pratica o pecado procede do... Leia, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui João está falando aqui, filhos de Deus e filhos do diabo. Filhos de Deus buscam, não é que filhos de Deus não pecam, eles não vivem na prática do pecado. Os filhos do diabo vivem na prática do pecado, não tem arrependimento, não tem confissão, não tem senso de quem é Deus, do amor de Deus, de quem é Jesus, simplesmente vivem seguindo o coração. Então João está falando que, no verso 8, aquele que pratica o pecado, praticar o pecado aqui, meu irmão, não é pecar uma vez. Se você pegou uma vez, agora você é filho do diabo, se você não pegou, agora você não é. Essa prática do pecado é aquele que vive continuamente no pecado, aquele que faz do pecado uma prática na vida dele. Não se opõe, não se arrepende, não se incomoda, tenta esconder, tenta encobrir, sempre se justificando, sempre se comparando com quem faz mais, nunca de acordo com o padrão de Deus. Então João está falando, não tem como, pela Bíblia não tem como falar. O nascido de Deus pratica a justiça. O que não é nascido de Deus vive na injustiça. E João está falando aqui que praticar a justiça é praticar as verdades da fé cristã. E ele diz aqui no verso, lá no Evangelho de João 8,34, diz que quem pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive desde o princípio. E lá no João 8,44 ele fala que o diabo é o pai da mentira.
Ele fala, vós sois do diabo, que é vosso pai. E aqui, Agostinho, um dos patriarcas da igreja do quinto século, diz assim, o diabo não fez homem algum. O diabo não deu à luz a homem algum. Não criou homem algum, mas aquele que imita o diabo, este, como se tivesse nascido dele, torna-se um filho do diabo, ao imitá-lo e não por ter literalmente nascido dele. Então, você começa a imitar o diabo, você se torna igual a ele, porque você está fazendo o que ele mais faz desde o início, que é pecar, que é se rebelar contra a vontade de Deus. Por isso que o pecado é uma coisa tão séria. E às vezes a gente trata ele com leviandade. As pessoas que vivem pecando, vivem contrariamente a Deus, João está falando, não tem como dizer outra coisa. No verso 9, diz assim, no final do verso 8 diz assim, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quais obras seriam essas? John Stott diz que moralmente a obra do diabo é tentar sempre o cristão para o pecado e ter o poder sobre isso. Fisicamente, às vezes, é até infligir doenças, infligir coisas para levar a pessoa a murmurar contra Deus. Intelectualmente, é induzir para o erro, para as heresias, para tirar o entendimento. E ele ainda ataca a alma, o corpo e a mente do homem nessas três áreas. Nicodemos já diz, Augusto Nicodemos diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou ao mundo com o específico propósito de destruir, de desfazer essas obras, ou seja, de soltar as amarras do pecado, dissolver seu poder e influência na vida dos pecadores. Jesus veio justamente para nos tirar do poder do pecado, da escravidão do pecado. E agora o cara que diz que é crente vai voltar para o pecado? Tem lógica? Não tem. Então, toda vez que você estiver querendo ser seduzido para o pecado, e sedução, meus irmãos, sabe de onde vem a palavra sedução? É tirar do caminho. Você está vindo aqui, sedução, opa, vem para cá. Então, o diabo ele é sedutor. Você está no caminho de Deus, ele quer te seduzir para você sair, te atrair para cá. E toda vez você fala, Senhor, foi para isso que o Senhor veio. Foi para me libertar do poder do pecado, da escravidão do pecado. Paulo fala isso em Romanos. Não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado, porque vocês foram comprados por alto preço. E agora vocês vão se entregar ao pecado novamente? Não tem, é incompatível. Não tem jeito. Então, foi para isso que Jesus veio. Então, se nós gostamos de construir o que Jesus destruiu, alguma coisa está errada. E o verso 9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, tem tradução que diz assim, quem é nascido de Deus não peca. Mas o sentido no original é não vive pecando, não vive na prática do pecado, não faz do pecado um estilo de vida. Não é que não peca, porque teve muitas pessoas, muitos movimentos que interpretaram que crente não peca. Uma vez eu estava conversando com o irmão à distância e ele garantindo para mim que ele não pecava. Eu falei, então você tenta convencer Paulo. Ou a Bíblia inteira, né? Como que pode alguém falar que não peca mais? Não é isso que João está falando. Escrevo isso para que não pequeis, mas se pecar, se um dia isso acontecer, lute para não acontecer, mas se acontecer, temos um advogado. Não fica curtindo o pecado. Não fica acariciando o pecado, não fica achando que é normal. Confessa e deixa. 1 Pedro 1,23. Esse texto aqui é bom de auxílio. 1 Pedro 1,23. Olha só o que Pedro fala aqui. Quase que o Danilo chegou nele hoje, né, Danilo? Aqui, no 22 fala assim, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, esse verso 9 diz aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a semente, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Os irmãos estão vendo como o João coloca de contraste isso daí? Nós temos a natureza de Cristo, nós temos o Espírito Santo. Olha o nome, Espírito Santo. E como que o Espírito Santo habita em mim e eu gosto do pecado? E eu não tenho problema com o pecado? E eu falo, eu sou desse jeito mesmo, que a minha família era assim, que eu sou de tal nacionalidade, eu sou não sei o quê, e eu sou assim mesmo.
Meus irmãos, se Cristo não nos fez nova criatura, nós vamos falar isso. Agora, se o Evangelho nos alcançou e nos transformou, nós somos feitos nova criatura. As coisas velhas passaram. Aquele amor pelo pecado, a escravidão do pecado, o desejo do pecado está sendo tirado. A escravidão do pecado, já nós não somos mais escravos do pecado, nós não podemos gostar do pecado. Nascidos de Deus é uma expressão bem usada por João. Só consegue evitar o pecado quem permanece em Cristo. João combate esse ensino o tempo todo. João não está falando que ninguém mais peca. João fala no capítulo 1, verso 8, para nós confessarmos o quê? O pecado. Então entenda, porque já me perguntaram isso, mas lá diz que quem é nascido de Deus não peca. E tem muitas pessoas que ensinam isso. Mas o que a palavra de Deus está ensinando é que não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Foi regenerado, foi gerado de novo. Deus deu uma nova vida para você se você crê em Cristo. Não é incompatível mais com prazer no pecado. Há um poder divino reinando na vida do crente agora. É a graça do Espírito, o princípio interno na graça do homem, a nova natureza. A palavra semente aqui tem uma conotação figurativa. Hendricks diz que é a natureza de Deus, ou o princípio divino da vida de Deus ali. Deus guarda a nova vida que plantou no coração do crente e faz isso se desenvolver. Isso vai se desenvolvendo, e quanto mais isso se desenvolve em nós, mais ódio ao pecado nós vamos tendo. Menos desejo de pecar, mais incomodado. E quando eu falo pecado, mas não pensa num só. Pense nas manifestações que o pecado faz, de várias formas. E o pecado, meus irmãos, não pode ser uma coisa normal. Lá em Gênesis 39, o que José falou quando ele estava sendo tão sedutoramente ali atraído para pecar? O que José falou lá? Quem lembra? Pecaria eu contra Deus. Toda vez que nós perdemos a consciência da santidade de Deus, o pecado se torna muito mais atraente. Eu não vou pecar porque vai que alguém descobre, vai que dá errado, vai que eu tomo prejuízo. Não, a consciência lá em cima. Pecaria eu contra Deus? Eu fico pensando ali em José, na casa de Potifar onde estava, não tinha câmera, não tinha áudio, ninguém ia gravar e jogar na rede social, não tinha ninguém perto. Mas a consciência dele era Deus. Ele falou, pecaria eu contra Deus? Eu sei que nem sempre na hora da luta nós temos essa lucidez espiritual, mas nós precisamos buscar isso. Por isso que permanecer em Cristo vai nos dando essa lucidez. Será que isso está me sendo atraente, mas esse pecado é contra Deus. Não é contra pessoas em primeiro lugar. Quando o filho pródigo voltou, o que ele falou? Primeira coisa, pequei contra os céus e contra perante ti. Claro que o nosso pecado também é contra as pessoas muitas vezes, mas o primeiro ofendido é Deus em sua santidade. E se nós perdemos isso, capaz de nós fazermos do pecado algo um pouco mais inofensivo, o que o João está combatendo seriamente aqui. E no verso 10 ele diz aqui, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. De quem você é filho? João está falando de duas filiações, de duas paternidades aqui. Nisso são manifestos os filhos de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo aquele que não pratica a palavra de Deus, todo aquele que não busca a santidade, todo aquele que não tem prazer na palavra de Deus, não pode falar que é filho de Deus. Todo aquele que tem prazer no pecado, ele diz, também aquele que não ama seu irmão. Depois ele vai trabalhar de outra questão aqui também. Nós vamos deixar para outra oportunidade, se Deus permitir. Mas ele diz aqui, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Meus irmãos, João fecha o círculo aqui para nós. A sua vida evidencia de quem você é filho. Se nós somos cidadãos dos céus, que nem Paulo fala em Filipenses 3:20, como que nós podemos amar tanto o pecado se nós falamos em outros momentos que nós somos filhos de Deus? E quando você pecar, meus irmãos, quando você e eu pecarmos, se nós pecarmos, infelizmente nós estamos sujeitos, não tente justificar o seu ato. Vá até Cristo e fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Confesse o seu pecado.
Não fique comparando com quem já pecou mais, quem pecou menos, que não tinha jeito. Nós não somos vítimas. Toda vez que nós pecamos, nós estamos nos rebelando contra a palavra de Deus. Isso é muito sério. E João está dizendo aqui que essas coisas que o cristão deve buscar a santidade. E não há santidade sem luta contra o pecado. Não há santidade sem luta contra o pecado. Não há um atleta de ponta, de alto rendimento, sem lutar contra a canseira, a dor, a preguiça. E não há cristão que não vá caminhar e progredir na luta da santidade sem lutar contra o pecado todo dia, muitas vezes. Paulo diz lá, o autor de Hebreus, está em Hebreus, fala que na luta contra o pecado não temos resistido até o sangue. Nós resistimos um pouquinho e já amolecemos. Porque nós não estamos permanecendo em Cristo. Muitas vezes nós queremos vencer na força. Nós precisamos nos voltar para Deus. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim se eu ainda estou gostando tanto do pecado. Por que, Senhor? Por que eu tenho curtido o pecado na minha vida? Por que eu acho que é normal? Por que os meus pensamentos não estão glorificando o Senhor? Por que a minha vida, por que o meu jeito de vestir, de relacionar, de criar os filhos não expressa quem o Senhor é, não está de acordo com a Tua palavra? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, que você veja se você é um filho de Deus. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Não tem como alguém falar, comprovar para você, aprovar, dar uma carta de filiação de Deus para você, não é isso. Você tem que se pôr diante do Senhor. Falar, Senhor, o Teu amor me alcançou, o meu coração foi regenerado, eu estou Te amando, eu estou desejando a santidade, eu estou lutando contra o pecado. Porque se não for isso, meus irmãos, João está falando, ou nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo. O diabo é enganador, é mentiroso, ele ama a sujeira, ele ama a imoralidade, ele odeia a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos alcance com a sua graça e que possamos ficar cada vez mais, irmãos, maravilhados com esse amor de Deus, porque o amor de Deus nos constrange. Ele invade a nossa vida, o nosso coração, e Ele determina as nossas afeições, o nosso falar, o nosso pensar. E que nós possamos continuar firmes pela graça de Deus, permanecendo nele na luta contra o pecado.